O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Um jornalista também tem preconceitos, É possível fugir a isso. mas deve ser naturalmente uma pessoa mais desconstruída, e eu acho que isso faz parte da formação do jornalista, porque por isso é que não é qualquer pessoa que pode ser jornalista, porque de facto há essa obrigação do jornalista de se desconstruir ao longo da sua carreira e da sua vida para saber entrar numa reportagem, para saber entrar num tema minimamente despido de, ou seja, não ir comprovar uma tese, não é? Pronto. Desse preconceito, digamos assim, ou dessa pré-ideia. Saber ouvir os outros despido dos seus próprios preconceitos, isso é super importante. Há 2 meses acolhi neste espaço o André Carvalho Ramos, jovem jornalista da CNN, com uma presença forte nas redes sociais, onde através de vídeos curtos e muito bem editados tem explicado como se desmonta a desinformação. Hoje continuo nesse esforço de chamar colegas meus que partilham essa cruzada pela verdade e boa informação e nesse sentido fazem, a meu ver, um bom trabalho nas redes. Sim, eu sei que são da concorrência, mas estão do mesmo lado da barreira, pelo jornalismo, pelo bom jornalismo, pela verdade, pelo pensamento crítico, para bem de todos nós. É o caso de Ruben Tiago Pereira, desde há 7 anos jornalista multimédia do Expresso. É um jornalista a tentar explicar como funciona o ecossistema mediático onde vivemos. Algoritmos, redes sociais, atenção, desinformação, propaganda, opinião pública, tudo aquilo que molda a forma como vemos o mundo. A missão é simples, ajudar a compreender esta pequena máquina de fazer raiva que carregamos no bolso, sem teorias da conspiração, sem paternalismo, com investigação, estudos e já agora um pouco de humor. Vamos conhecer o que o motiva, como consegue navegar neste mar de ideias falsas e câmaras de eco e com que dicas e truques nos pode ajudar a se ingrar neste mundo cada vez mais complexo e extremado. Sem medo. O Ruben chama-se a si próprio o saco de pancada favorito da internet. Olá, Ruben, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo Muito à Rádio obrigado. Observador. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Igualmente. Tu nasceste a 14 de dezembro, portanto és daqueles que quando chega ao Natal, desde pequeno, Sim, a gente sim. dizia, este presente já é um bocadinho maior porque já é para o Natal e para os anos. Sim. Sofreste Eu isto? sofri. Sim, sofri. Toda a minha vida, são 33 anos a receber. Por acaso, é assim, a justiça seja feita aos meus pais e à minha família toda, que nunca se imiscuíram de me oferecer 2 prendas, Ok. mas Separar. geralmente é conjunta. E, portanto, eu já sei que quando recebo para o Natal, nos anos, geralmente fica para o Natal e às vezes vice-versa. Quando tu dizes que nasceste e cresceste no Ribatejo, que Ribatejo é que é? Que zona? Eu chamo-lhe as portas do Ribatejo. É assim, a definição não é, se calhar não é a melhor, porque tecnicamente as Então. portas do Ribatejo é ali a zona da Alverca, do Ribatejo. Está a pensar nisso? Sim, Pronto, sim, não, sim. mas eu vivo em Samora Correia, que já é ok. do outro lado da ponte. É margem sul já. É margem sul, é margem sul. Margem poente. Sim, Não, margem exato, nascente, ou ao contrário, do outro lado. sim, é margem sul do Tejo, embora naquela zona ninguém propriamente se Sim. identifique, nunca se fala muito É uma terra nessa de questão das de margens. cruzamentos, uma terra de grandes retas e grandes cruzamentos. É, exatamente. Antes da ponte 25 de Abril era por ali que passava toda a gente que queria Pois, vinha da ponte ir para o de sul São do país. Carmona, não é? Sim, Exatamente, sim, atravessava sim. ali. Muito bem, esta tua vocação, e tu dizes com graça, tenho um irmão mais velho e o meu pai militar e mãe doméstica, isto é quase a lição do Salazar, aqueles quadros. Olha, aprendi com uma convidada minha que havia 7 quadros desses, não sabia, só me lembrava daquele, e há 7 É o com que toda a várias gente indústrias. conhece. É o que toda a gente conhece. Esse é o famoso. Olha, a tua vocação da comunicação, e tu és um ótimo comunicador, aliás, já foste várias vezes premiado pelas tuas reportagens e tudo, tu, sozinho ou em equipa, o que é que tu querias ser quando eras pequeno? Sempre foi isto, jornalismo, vias telejornais e adoravas, eu quero estar do lado de lá. Não. Então. Não, eu sei que era romântico dizer que Pois, sim, não. mas não, Diferente. o jornalismo aparece numa fase já de muita confusão na minha vida, não sabia bem o que é que queria fazer. Eu fiz ciências. Bem, o meu currículo é um bocadinho. Eu estudei 3 anos em Bruxelas. Exatamente, do 7º ao 9º. Do 7º ao 9º, uma escola europeia. Voluve Saint-Lambert. O Louis Saint-Lambert. É por isso que tu falas um francês muito bom. O meu francês está muito enferrujado. Mas ias para lá não- já a saber francês ou aprendeste lá? Aprendi lá. Ok, boa. Esses 3 anos mudaram muito a minha vida, foi o meu primeiro contacto com o mundo.
e com outras culturas e enfim, perceber que existe mais para além daquilo que nós somos e fazemos aqui em Portugal. A escola europeia, de facto, sim, aqui em Bruxelas foi um autêntico Incrível. catalisador, um baque na minha educação. E imensos colegas de todos os países e mais algum, não europeu. Exatamente, sim, tínhamos muitas secções com muitas nacionalidades, e esses três anos mudaram muito a minha vida e foi lá que me comecei a posicionar para as letras. Aprendi a falar mais 3 línguas, portanto passei a falar 4 línguas, português, espanhol, inglês, francês. Gostava muito dessa área, mas depois quando vim para Portugal, fui precisamente ali na transição do 9º para o 10º ano, fui vítima daquela mas vai para ciências que é onde há mais trabalho, pronto. E fiquei ali 4 anos a bater de frente com a matemática e com a fisicoquímica e com a biologia. Quando saí das ciências... Mas eras bom nisso também? Ou não tão bom? Olha, vou-te dizer o seguinte, tive 18 no exame de português e passei, nem sei bem como a matemática, portanto isso já foi tudo, isso já foi tudo. Também tinha boas notas a biologia, geologia, fisicoquímica já não tanto, e a matemática era o meu ponto fraco, o meu calcanhar daqueles. Por que vocês viajavam muito? Estavas ali no centro da Europa, aproveitavas para viajar, nesses 3 anos viajámos muito, fizemos road trips pela Europa. De facto é o umbigo do mundo completamente. Completamente. Nós estávamos no centro da Europa e eu acho que isso também... França... Sim. Íamos almoçar a Holanda, que era incrível. Íamos jantar ao Luxemburgo, essas coisas, porque incrível. Lá de facto é 1h30 de viagem, 2 horas de viagem. E é possível fazer, e viajámos muito, fomos muitas vezes a Paris, lá está, viajámos muito para a Alemanha, o meu pai era militar, nós conseguimos dormir nas bases militares, que também era claro. Era uma confluência de coisas que contribuiu muito para a minha... Tiveste muita sorte na tua vida. Sim, Rua, esses 3 anos foi um grande... Ou talvez seja o culminar, mas esses 3 anos em específico, porque depois o resto da minha educação é absolutamente standard, ou seja, sim. Esses 3 anos foram anos de grande... Foram muito catalisadores de uma boa educação. O resto da minha educação foi uma educação como a das outras pessoas todas. A escola pública portuguesa... Sim. Pronto, andei ali a patinar um bocadinho no secundário e foi aí então que quando vou para a faculdade que esbarro com um curso de técnico científico do qual não gostei nada. Foste para a engenharia de som? Eu fui para a engenharia de som, que não se chamava engenharia de som, era licenciatura em tecnologias da música. Okay. Fizeste um semestre e chegou-te e sobrou-te? Fiz um semestre, não me dei muito bem com aquilo, e depois foi aí que eu fui para casa e tive um semestre parado, fiz o meu gap year, digamos assim, que não foi um year, não foi um year, foi só um semestre. Gap half year. Exato, half year gap. Aí é que foste youtuber, foi aí que faço um canal no YouTube, aí meto-me em todas, vou a todas porque eu estava completamente perdido. E fiz muitas coisas nesse semestre e é aí que começa a nascer. Eu acho que aí reencontro-me e volto outra vez às letras e sou honesto comigo próprio e digo, chega, eu sou um peixe fora d'água, eu não fui feito para as matemáticas, eu não fui feito, mas atenção, eu até gosto das ciências, eu até gosto da matemática, gosto da fisicoquímica, mas é uma coisa que me sai com alguma dificuldade. Sim, não me sai naturalmente bem. Exatamente. E aliás, a minha educação depois acabou por se tornar também, mesmo na faculdade, quando chega à parte das cadeiras de economia, de estatística, de não sei o quê, eu fiz aquilo com uma perna às costas porque vinha de ciências. Portanto, isto tudo, no fundo, no regrets, sem ressentimentos, voltamos... Como eu, também estou aqui no jornalismo e o meu curso era de engenharia, que não tem nada a ver, mas a cabeça científica ajudou imenso e ajuda imenso. Completamente, isso é muito, muito verdade, o pensamento científico. O teu YouTube, tinhas 18, 19, 20, 21 anos, 22, tu já adoravas escrever, pesquisar, aparecer, editar. Isto era muito... Estes teus YouTubes era muito comédia, ou era mais informativo, ou eram os dois? Foi uma altura de definição daquilo que eu de facto queria fazer. Okay. Na altura achava que queria ser o Jon Stewart cá do Sim, Burgo. Mas infotainment, era infotainment, no fundo era essa a definição. Não era bem comédia, não era bem... Pronto, e depois comecei a estudar e nessa parte de... Eu fazia esses vídeos enquanto andava na faculdade. E foi uma altura de perceber o que é que queria fazer. Okay. E na faculdade acabei por me apaixonar por jornalismo,
Na faculdade já estavas na ESC. Já estava na ESC, sim, no Já curso de sabias um jornalismo. bocadinho o que é que... Portanto, Sim. isto, o Ruben Tear qualquer coisa, que era o teu canal, Era o meu canal. já vinha atrás? Já vinha de trás. Antes da faculdade? Sim. Ok. Começou nessa transição do... Tiveste algum alcance aí, o teu canal era visto, era bastante visto. Era. Ainda tive alguns vídeos... Tive alguns vídeos virais, que Sim. hoje em dia já, bem, esse termo já não se usa tanto. Esta primeira geração de criadores que tu pertences a esta primeira geração. Sim. Foi uma geração de criadores, acima de tudo, que estrearam a plataforma e ajudaram a normalizá-la junto também do público geral. E de facto foi uma altura de grande definição, lá está, como eu te dizia. E o que é que aconteceu aí pelo caminho? Eu apaixonei-me pelo jornalismo e quando saio da faculdade começo a trabalhar e pronto, e nunca mais. E depois também as coisas acabam por se incompatibilizar, não é? Porque quer dizer, um jornalista que está a trabalhar a sério numa redação não pode propriamente andar a dizer o que lhe apetece na internet. Tem que ter algum cuidado, não é? Porque tem que ter algum... Na faculdade foste colega da nossa ex-colega Diana Duarte, querida Diana Duarte, fez coisas contigo. Chegaste a ser diretor de informação da rádio ESC FM e entraste no canal E2, fizeste uma série de coisas. Eu na faculdade fui a todas, era uma festa. És produtor neste programa Entrevista. Tiveste também na tua Tunis, ex-Tunis. Também andei na Tuna. Porquê que eras o Ruben Atum Pereira? Porquê? Já não me lembro os critérios de atribuição de alcunhas. Os critérios de atribuição de alcunhas na Tuna eram muito aleatórios. Eu acho que foi porque foi uma altura em que eu levava latas de atum como sabes, como snack, porque era, sei lá, era barato. E a proteína e faz bem. Sim, faz bem. E se calhar foi daí que veio. Já não me lembro também bem. da música. A música também tem muito a ver contigo. Tu gostas de música? Tens algum cantor assim? Olha, um concerto que não percas? Vou ver Tame Impala no domingo, lá está, vai ser um grande concerto. Sim, sou muito eclético na música. Muito bem, tu recebeste, enquanto estavas ainda na faculdade, este prémio Dignitas, do jornalismo universitário, da Assembleia da República, com a genética do humor, aliás, com o João Francisco Gomes, também nosso colega aqui. Sim. Um trabalho que vocês tinham feito para a cadeira de jornalismo televisivo, também, com a Ana Leal. Sim. Que era lecionada para a Ana Leal, sim. Extraordinária amiga, que tu fizeram sobre a genética do humor, curioso, sobre o síndrome de Down sim, não era? Sério, sim. No fundo, esse trabalho incidia sobre bem, já foi há alguns anos, espero não dizer nenhum disparate, mas esse trabalho era precisamente sobre como a classe... Como o acompanhamento desde a nascença até à idade adulta faz a diferença na vida de uma pessoa com síndrome de Down. E de facto nós tínhamos vários casos de várias idades e até tínhamos um jovem que penso que o nome era Manuel, se não me lembro, que já tinha 18 ou 19 anos e era muito independente, conduzia, tinha carta de condução, tinha um trabalho, pronto, e também entrevistámos a ele, tivemos em casa dele. Foi uma reportagem muito... Vocês viram alguns casos reais, até porque acompanharam, e também a importância de como uma constante classe económica e a idade, isso pode, através desses casos reais, o que influencia completamente, na sim, evolução influencia muito. O acompanhamento prévio, começando logo logo ainda antes de nascer, depois de nascer, ali os primeiros anos claro. E logo ali nos primeiros anos de vida o acompanhamento é absolutamente crucial. Fizeste depois uma pós-graduação em guionismo para a televisão, na World Academy, que é importante, não deixas os teus créditos alheios e continuaste a formar-te, que é muito importante. Houve este período aqui há uma década que passaste no canal Q, tinhas este incrível consciente, fazias foi ainda no período de definição, sim. Línguas do Perguntador também, este Vox Pop que tu fazias. Percebeste então, mas aí percebeste também não querias ser comediante, mas jornalista, sim, aí falou mais alto. Eu acho que fui para onde a vida me foi levando. Eu nunca tracei barreiras, nunca disse eu não quero ser isto, quero ser aquilo, mas a vida foi-me levando para certos sítios. Eu fui indo e pronto, olha, e depois de facto quando comecei a trabalhar no Expresso, adorei, foi logo o meu chamamento, deu-se logo ali, nunca mais parei. Passagemzinha pedindo por marketing, na Thumb Media, na Golden Nutrition, e passaste estes meses que foste convidado, até chegar então ao SMAC, esta plataforma de publicação digital. Era um projeto novo da empresa na altura. Quase que abriste, não é? Porque vocês eram pouquíssimos. Sim, nós criámos o projeto durou 1 ano ou 2, depois quando foi extinto acabei por ir para o Expresso. Muito bem. Qual é, Ruben, a missão principal do jornalista? Interpretar o mundo, dar a conhecer o que se passa?
Como é que tu explicarias isso, definirias isso? Olha, é uma, A missão principal. é uma pergunta interessante. Eu costumo definir-me e aquilo que eu faço, e tenho sempre sou um bocadinho conservador neste campo, que é, eu acho que os jornalistas não são detentores da verdade. Ok. E isso é importante dizer, porque a verdade não é subjetiva, mas depende muito das perspectivas. Eu acho que o jornalista é se quiseres, um timoneiro das percepções. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós abordamos um determinado tema, iniciamos uma reportagem que geralmente começa com a pesquisa. Eu acho que esse primeiro papel da pesquisa é perceber precisamente eu costumo fazer este instrumento quando avanço para uma reportagem e faço muita reportagem. Tenho este instrumento que desenvolvi, que é uma espécie de mapa de percepções. Ok. Através da pesquisa que faço, começo a delinear, ok, quantas pessoas estão a olhar para este tema, quantas pessoas envolve este tema, quantas perspectivas tem este tema. E faço o meu mapazinho e começo então depois a traçar a linha cronológica. Como é que eu vou navegar por este tema? Apresentando todas essas perspectivas e todas essas percepções. E no fundo eu acho que o jornalista, o que lhe cabe fazer é isso. O jornalista é um timoneiro, um navegador de percepções. Ok. E a proposta, uma reportagem no fundo, é o jornalista a propor ao leitor: venha comigo. Eu acompanho nesta visita. Exatamente, Ok. venha Eu comigo. vou guiar uma visita. Venha comigo Ok, nesta viagem e vamos sobre este tema, vamos navegar Ok. por todas estas percepções. Estas pessoas pensam assim, estas pessoas pensam assim, estas pessoas pensam assim. Esse teu mapa é também como é que as percepções mudaram ao longo do tempo. Sim, também pode ser. Por exemplo, uma das percepções pode ser a percepção do historiador sobre o tema, e aí Exatamente. tu aí consegues mergulhar logo na história deste determinado tema, não é? Isso eu acho que é importante porque principalmente numa era em que o jornalista está sempre sob pressão de assumir lados, é importante também explicar às pessoas. Mais Acho que isto partido. é um conceito que faz parte e que as pessoas devem ter como no seu arsenal de conceitos de literacia mediática, que é esta questão da objetividade e da verdade. O jornalista não é detentor da verdade, e eu até sou bastante conservador, por exemplo, neste campo, quando os blocos informativos televisivos se vendem como veja aqui toda a verdade, etc. Fico sempre assim com um bocadinho de pé atrás. Sim, com um bocadinho de pé atrás. Não gosto dessa forma. Sim, não gosto dessa Sempre forma. que há mais verdade, não é? Há quem Sim. diga, depende do ponto de vista e não sei o quê. Há Não várias acho que a verdades. verdade seja subjetiva. Acho que em algum ponto encontra-se um consenso e chega-se a uma verdade. Ok. Depois de se explorar muito um determinado tema de uma forma muito densa, quase ao nível de um mestrado. Tu, quando fazes reportagem, não sentes que fazer uma reportagem é quase como fazer um mestrado. Tu mergulhas num tema, estás lá meses a estudar, ficas perito naquilo. Pronto. E no fundo é isso. No final chegamos a um consenso. E eu acho que o nosso papel enquanto jornalistas é levarmos as pessoas a navegar por essas percepções e no final fazê-las chegar a um consenso. Mas isso não quer dizer obrigar as pessoas a pensar como tu. Não. É dar-lhes de os todo. dados Dar-lhes para elas próprias saberem ler a realidade ou interpretar ou Exatamente. fazer o que quiserem com aquilo, não é? Exatamente. Há esse passo. Exatamente. Mas é importante as pessoas, quando mergulham numa Mas ter os dados reportagem. certos e estar informados Sim. onde, como se fazem as boas escolhas. Exatamente. E eu acho importante, quando as pessoas mergulham numa reportagem, saberem ao que é que vão e perceberem que o jornalista não está ali como o fornecedor das verdades. O jornalista está ali como a pessoa que a está a guiar por aquele tema e por aquelas percepções todas. E porque isto depois traz outros problemas, que é o jornalista, como está a navegar por um mar muito turbulento, por vezes, dependendo do tema, de percepções, tem que tomar decisões. E essas decisões são uma manipulação da reportagem, não é? Pronto, por exemplo, se tu fizeres um documentário de 1 hora sobre um determinado tema, navegaste por aquela gente toda, foste aos sítios todos, falaste sobre esses assuntos todos. Olha, por exemplo, a tauromaquia, o documentário que eu fiz, o Arte, Sangue e Ouro, em 2024, acho que é um ótimo exemplo para isto, porque é um tema muito controverso, com muitas bolhas, muitas percepções. Como é que tu navegas por isto, fazes um documentário de 1 hora sobre este tema e no final apresentas um documentário que tu dizes assim: isto está aqui, um bom produto, está contemplativo, vou a todas, apresento todas as perspectivas. No final dizem-te assim: ok, escolhe um título para o artigo. Como é que tu resumes
um documentário de 1 hora em 100 caracteres. Neste caso, Arte, Sangue e Ouro, foi o que Sim, fizeste. Arte, Sangue e Ouro. Passou depois na SIC Notícias, é verdade? Sim, e uma entrada. Pois, e, não é agora, fácil. e agora uma Mas entrada. tem que chamar a atenção, tem que ser apelativo. Tem que chamar a atenção, tem que cumprir os instrumentos da narrativa, que é, tem que contar uma história, tens que chamar a pessoa para Se dentro calhar do... não deves mostrar o teu viés, ou viés, algum viés na interpretação das coisas. Vais ter sempre, vais ter sempre um viés, porque o jornalista também é uma pessoa, também tem preconceitos. Diz, exatamente. A importância que tu dás a um assunto e não ao outro. Um jornalista também tem preconceitos. É impossível fugir a isso. Mas deve ser naturalmente uma pessoa mais desconstruída, e eu acho que isso faz parte da formação do jornalista, porque por isso é que não é qualquer pessoa que pode ser jornalista, porque de facto há essa obrigação do jornalista de se desconstruir ao longo da sua carreira e da sua vida para saber entrar numa reportagem, para saber entrar num tema minimamente despido de, ou seja, não ir comprovar uma tese, não é? Pronto. Desse preconceito, digamos assim, ou dessa pré-ideia. Saber ouvir os outros despido dos seus próprios preconceitos, isso é super importante, e acho que é por isso que nem toda a gente pode ser jornalista, e é preciso ter acesso à profissão, estudar, ter uma formação, isso é super importante. Como o tempo voa. Ruben Tiago Pereira, a primeira parte já foi, quero-te não desistas, vamos já fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa, até já. Estamos a conversar com o Ruben Tiago Pereira, que ele é há 7 anos jornalista multimédia do Expresso e que no seu Insta tem tentado explicar como é que funciona o ecossistema mediático onde vivemos. Estamos a falar no jornalismo em geral, a missão principal do jornalista, estávamos a falar disso. E Ruben, o contacto com o público é obrigatório para ti? Há quem se calhar faça o seu trabalho e tu gostas e valorizas isso e tens jeito, tens boa imagem, tens boa voz, és muito bom nos vídeos que fazes, mas se calhar há quem não goste disso e prefira trabalhar na sua cabine como esta. Eu acho que grande parte dos jornalistas dispensa essa parte do contacto com o público, pelo menos os jornalistas de imprensa. Acho que preservam muito a sua privacidade. Eu também não vivo dependente de Tiveste que puxar mais uma coisa e só apresentar a reportagem. Eu gosto que as minhas reportagens sejam vistas, como é óbvio, claro. não é? E que as pessoas cliquem e leiam e vejam. A atenção incidir sobre mim em específico, não faço questão nenhuma, vivo muito bem sem isso. O que acontece aqui e a razão pela qual comecei recentemente a fazer vídeos para o Instagram, para a minha página, que já existia, era uma página pessoal, simplesmente decidi transformá-la nisso, foi porque de facto este tema da desinformação, olha, não sei o que te digas, estava-me aqui entalado porque era uma conversa que eu estava a ter todos os dias com colegas de trabalho, nos jantares de família, nos almoços de família, com os amigos, teorias de conspiração, as fake news. Eu estava a falar disto praticamente todos os dias, claro, e está a consumir completamente as pessoas. Estás aqui? É por causa disso, é de facto as pessoas estão, há muitas muito perdidas. Como é que a gente interpreta isso? Em que é que a gente vai acreditar? Já o Generative AI, já tem os pais a ligar, os filhos a ligar aos pais a pedir dinheiro. Mas é a cara do meu filho, com a voz do meu filho, as coisas do meu filho. As pessoas já caem nisso. É impossível, às vezes, certas pessoas não caírem, se calhar, porque não estão preparadas. Ainda ontem tive uma conversa sobre isso, que era, tem andado um tipo a ligar-me, ligam-me e depois desligam. E veio logo outro e diz, isso é para clonarem a tua voz. Bem, ficou logo ali o caos. Ele ficou preocupadíssimo com aquilo. É verdade, se calhar é uma máquina, é um bot qualquer. Que sim. Mas eu não fiz isso de ânimo leve. Foi um dilema para mim começar a fazer esses vídeos. A ideia é que começaste com a maior naturalidade do mundo. Passaste do puro humor para uma coisa séria. Mas quer dizer, entretanto tive 7 anos sem fazer absolutamente nada, sem aparecer, sem fazer só jornalismo puro e duro de redação, não é? E foi um dilema para mim, porque esta questão dos jornalistas aparecerem nas redes sociais é uma tendência que vem descrita agora no último relatório da Reuters, o Reuters Institute, de 2025, como news influencing. E é uma tendência que eles estão a detectar, que é, há cada vez mais jornalistas a lançarem-se a solo e a aparecerem como influenciadores de notícias. Podcast, mas jornalistas com carreiras absolutamente consolidadas, jornalistas com carreiras absolutamente consolidadas. Morgan, e não só, a CNN neste momento tem imensos jornalistas, até correspondentes e tudo, que são freelancers e que fazem que também têm os seus canais de Instagram e que são partilhados em conjunto com o próprio CNN. Com o próprio CNN, quando eu digo CNN, digo outros meios de comunicação social, há imensos a fazer. Nova, isso não é bom nem mau, é uma ferramenta nova. Exatamente, é uma tendência nova. E o meu dilema aqui foi, esta tendência é nova, é incipiente, ainda não se estudou os efeitos dela sobre
os possíveis efeitos dela sobre as redações, sobre o papel do jornalista na redação, sobre o papel do jornalista na sociedade. Ainda não sabemos bem o que é que isso... Ainda é muito cedo para perceber. Ainda é muito cedo. E eu tive receio, originalmente, de fazer parte do problema. Mas, ao mesmo tempo, também acho que o espaço informativo não pode estar... refém dessa dúvida e dessa... João, entrega à bicharada, que é mesmo Exato. assim. Entrega à bicharada. Entrega à Sim. bicharada. Acho que os jornalistas também têm que estar onde as pessoas estão. Mas isso há tudo também, Ruben, isso não é desculpa, isto é, nas redações também há bicharada. Sim, exato, exato, Não elimina, claro. Estás num jornal, por exemplo, eu descobri que tu és do Expresso pelo teu mail, depois eu até mandei-me a reunião, tu és da concorrência e tal, e tu a rir comigo, empresa, e eu pensei, pronto, ok, tranquilo, porque eu gosto de louvar o teu trabalho e a tua cabeça e o teu... a buscar o pensamento crítico das pessoas, isso é que é super importante, tu fazes isso muito bem, por isso tenho que dar voz a este gajo. Sim, e acho que é muito importante os jornalistas juntarem-se para falarem também sobre a profissão. Para mim eras um youtuber que fazia aquilo, um Instagramer que fazia aquilo. Sim. Espera, ele tem fui em tempos, entretanto, não. E o Expresso pode ter aproveitado coisas tuas, mas não quer dizer que fosses da casa, e depois eu que eu vi que eras, mas... Não, mas sou Mas cá está, mas se esses podcasters e esses Instagrammers são jornalistas encartados que fazem coisas credíveis e que até outros canais podem até comprar e aproveitar, não sei o quê, e para mim isso é tranquilo, é mais uma ferramenta que está à disposição. Sim. Agora, de facto, ainda é cedo para avaliar... mas tem que se avaliar, tem que se estudar quais é que vão ser os efeitos dessa tendência, dessa nova onda, sim. Porque isso pode afetar a forma como as pessoas veem os jornalistas, pode contribuir para esta tendência de descredibilização dos meios de comunicação social, pode ainda polarizar mais o espaço informativo na medida em que são ainda mais agentes a interceder, quer dizer, já não são só os Instagrams dos jornais, não é? São os Instagrams dos jornalistas também. E ainda não se sabe o que é que vai acontecer, pode também ter o efeito inverso, que é aumentar a credibilidade da informação, porque as pessoas geralmente tendem a confiar mais em pessoas do que em instituições, e se calhar ter jornalistas nas redes sociais que deem o nome, que deem a cara pela informação que estão a passar, pode ajudar a instituição, o Jornal Novo. Sim, não, e está plasmado no relatório da Reuters. Isso, os inquéritos que eles fizeram está lá muito bem estudado. Isso não me assusta, Ruben, o que me assusta é os tais, e tu vieste agora do Parlamento Europeu, aliás, com o Rainha, outro dia, nosso colega aqui, onde tinhas tido uma entrevista com a porta-voz do Parlamento Europeu, a Delfim, que dizia que deram lugar, o Parlamento Europeu deu lugar a uns Instagrammers, digamos assim, que foram para lá armados com gabinete de jornalista e estúdio, e que não são jornalistas, mas advogam-se jornalistas a espalhar teorias da conspiração. Isso é que é mau. Sim, o que aconteceu, não foi a Delfim que me disse isso, foi o André Carvalho Ramos que falou disso aqui no último podcast. Sim. Por acaso não conversei com a Delfim sobre isso, mas isso é verdade. Mas o que acontece... Acho que são os partidos que propõem essa pessoa aí para ser o nosso porta-voz aí, pronto. Sim, ok. Depois não é o jornalista, isso é que devia ser. Só para explicar, para quem não sabe, o Parlamento Europeu tem uma coisa que se chama Voxbox, que são estúdios que estão à disposição de toda a gente, ou seja, qualquer jornalista que vá ao Parlamento Europeu trabalhar, cobrir os trabalhos do Parlamento, pode utilizar, reservar aqueles estúdios para lá fazer entrevistas, como nós fizemos, como eu agora fiz a semana passada, eu e a Rita Soares da Antena 1, fizemos com a porta-voz do Parlamento Europeu. Reservámos o estúdio, fizemos lá a entrevista com ela. E claro que isso pode ser aproveitado por, também... Pessoas que não sejam necessariamente jornalistas. Fazer informação à maneira deles. É aquela velha dicotomia liberdade de expressão... que aliás, a tua entrevista foi sobre isso, não é? Sim. A entrevista que fizemos com a Delfim Collard foi nesse sentido, sim. Fala-me só rapidamente, eu estou aqui a ver aqui várias reportagens que tu fizeste entre Vida e Europa, por exemplo, sobre os refugiados deste navio Lifeline, que foram acolhidos em Portugal. Esta tua primeira reportagem, o muro caiu e eles nasceram, os 30 anos da queda do muro de Berlim, a Baixa de Lisboa, liquidação total, e aí tiveste uma menção honrosa nos prémios Vicente Jorge Silva. Essa reportagem foi uma autêntica tese. Mega obra para a SIC, não é? Pronto, foi extraordinário. Foi para o Expresso. Foi para o Expresso, exatamente. Tinha um esta que era sobre a Baixa, que é a grande montra de Lisboa para os turistas, mas tem 121 lojas fechadas e falavas um bocado sobre isto. Muito bem, aqui sinto-me feliz. Há uma reportagem também sobre as mulheres afegãs que tu fizeste. Sim, com Marta Gonçalves. Sim. Essa história fugir dos talibãs estão felizes hoje. Aqui sinto-me feliz, é extraordinário. Os documentários que tu fizeste, como o vulcão nas Canárias, estiveste lá, por exemplo, não é? Com a Joana Pereira Baixo. A grande fábrica, sobre o tráfico dos animais de companhia, já lá vamos aos animais e ao cão centrado. E este da Mitra é de quando, este trabalho? Com 3 colegas teus? A Mitra era uma história da Joana, que a Joana Pereira Baixo já tinha em carteira há muito tempo, que já queria fazer há muito tempo. Isto é extraordinário, as pessoas não falam. Este jornalismo histórico é muito importante. Sim, com o Ricardo Moleiro. E a Joana Pereira Baixo e a Ricardo Moleiro são
são ótimas nisso, são Mitra- mesmo ótimas nisso. Eu acabei por entrar para essa equipa e ainda bem, e o trabalho Foi logo transformou-se. premiado, vencedor dos Sim. prémios AMI, Vicente Sim. Jorge Silva também. Sim, Este sim, Mitra, sim. o Depósito dos Miseráveis, uma reportagem sobre o capítulo mais sombrio e mais esquecido, talvez menos conhecido do Estado Novo. Isto que era guardados ali na Mitra, ali embaixo, ao pé sei lá, aquilo é o que é o Beato, para aquela zona. Era onde era o Palácio da Mitra, Poço do Palácio Bispo. que ainda existe, que é onde era Sim. o Palácio dos Bispos. Em Marvila. A ditadura prendeu ali ao monte, sem condenação nem recurso, os pedintes, os vadios, os aleijados, loucos, as prostitutas, homossexuais. Era uma cidade dos mal-amados, de facto era um depósito de miseráveis, rapavam-lhes o cabelo, metiam-lhes uma farda de cotim, um número ao pescoço, como um campo de concentração. Mais de 20 mil crianças e adultos passavam por lá, fizeram uma reportagem incrível. E, de facto, este jornalismo histórico é muito importante a ver para as pessoas não repetirem exatamente os erros da história. As pessoas não conhecem isto, não sabem que isto se passou há umas Sim. décadas, não foi há 500 anos. É Sim, impressionante. e aí chapou lá está a Joana Pereira Baixo e a Raquel Moleiro que fizeram questão de trazer essa história para outra vez à luz, trazê-la à luz do dia, fazê-la ver à luz do Foi dia. outra vez, foi voltar e Sim, trazer. e foram 3 meses, Muito penso, bom. 4 meses de muitos arquivos, Consultas, lamber entrevistas. papel, entrevistas, passámos muito tempo também lá em Ainda filmagens. falaram com os sobreviventes. Não é? Falámos, Uma velhota. tivemos com 90 a senhora Catarina, que já faleceu, infelizmente, que era a mais antiga albergada da Mitra, estava lá desde, já não me lembro bem do ano, 1955, uma coisa assim, e acabou por falecer lá, porque a Mitra também passou por várias fases, desde essa fase do albergue, gerido pela PSP, depois do 25 de Abril, onde continua basicamente a ser a mesma coisa. Depois passou para... Indesejados. Sim, exatamente. E depois passou para a tutela da Segurança Social, depois da Santa Casa da Misericórdia. Exatamente. Enfim, passou por várias fases e neste momento é um lar. E a Dona Já na Catarina... Santa Casa, se não me engano. Sim, um lar da Santa Casa. Administra aquilo. Não Não tem nada a ver, não era tirar as pessoas da rua porque eram vadios ou porque eram homossexuais ou porque eram prostitutas. Sim. Esconder do público, esconder das pessoas. Sim, nós entrevistámos um senhor que era o Não tem a Carlos ver. que tinha uma história muito interessante, porque ele acabou lá outra vez, porque enfim, foi entrou agora para lá quando a Mitra já é um lar, mas ele já lá tinha uma história com a ok. Mitra de quando era muito miúdo, com o irmão, em que estavam os dois a brincar na rua e estavam assim, pronto, o pai estava a trabalhar e eles, chegou um PSP ao pé deles, venham cá, então o que é que vocês andam aqui a fazer e tal, e lá Em vez de estar na escola, pegaram nos miúdos e levaram-nos para a Mitra. Quer dizer, quando o pai chega do trabalho, onde é que estão os meus filhos? Quando finalmente dá com eles na Mitra, já os miúdos lá estiveram o dia todo, já lhes cortaram o cabelo, já os desparasitaram, já estão com a fardazinha de cotim. Quer dizer, esta reportagem também aconselho a ver, está cheia de histórias. Nós temos o jornalismo de investigação que precisamos. Olha, eu acho que sou muito privilegiado neste sentido, que é, eu comecei a trabalhar no Expresso e lá fiquei durante 7 anos, e de facto posso falar da minha experiência própria, é uma redação onde ainda há tempo para se fazer coisas. Pois, o tempo é essencial. E dinheiro. esse tempo e dinheiro. O dinheiro vai flutuando, umas vezes já mais, outras vezes já menos. Mas o tempo é muito importante. Estás sempre a dizer isso. O tempo é muito importante. As relações hoje não estão em vias de extinção. Sim, não têm tempo. é um ativo. O tempo é um ativo. Sim, é um ativo muito bom. E no Expresso, pelo menos até hoje, nunca me pude queixar, sempre que quis fazer uma coisa, sempre que tinha uma coisa que tinha que fazer, que esta reportagem tenho mesmo que fazer, e deixavam. propunha e fui e fiz e pedia vales e pedia sorte. carros e ia e quero preciso de uma noite naquele hotel, preciso de uma noite naquele hotel. E isso, de facto, é tudo o que um jornalista pode pedir para fazer um bom trabalho. Muito bom. Nós temos sempre boas histórias para contar. Vamos ter sempre. Cada vez mais. E, aliás, deixa-me dizer isto, já voltando à literacia mediática, uma das coisas que as pessoas acham, e chama-se, em inglês tem o nome whataboutism, que é quando nós fazemos o whataboutism, que é sempre que nós publicamos uma reportagem, vai lá sempre alguém. Dou-te um exemplo específico. O JN publicou há uns dias o assassinato do Padre Max, não sei se viste essa reportagem, está absolutamente maravilhosa, deve ter demorado não sei, mas deve ter demorado meses a fazer, se não se calhar anos, que é sobre o assassinato do Padre Max, que foi, descobriram eles agora há pouco tempo, mandado assassinar por 5 mercenários pagos na altura pelo CDS. Pronto, tu abres a caixa de comentários e os primeiros comentários são todos, então e das FP25 ninguém fala? Exato. Então, isto chama-se isso whataboutism. Então tu publicas uma história sobre uma coisa, então e sobre esta ninguém fala. Pronto.
E deixa-me só dizer-te isto, que é, o problema do jornalismo hoje em dia é que os jornalistas, há muitos jornalistas, publica-se muito, as redações são um frenesim total, há histórias sobre tudo, e eu sinto que muitas vezes tenho dificuldade em encontrar uma história que ainda ninguém tenha abordado. Original, digamos assim. Original, às vezes penso, olha, isto está aqui, grande história, deixa-me cá ver. Já foi feito, o Observador já fez, ou o Público já fez, ou o SIC já fez, e já fez há 3 anos, ou já fez há 4 anos. Quer dizer, e portanto, esta percepção de que as pessoas têm de que os jornalistas falam disto, mas não falam daquilo, vão à internet, pesquisem, porque às vezes não é verdade. Certamente há temas que se calhar dá para... É outro ponto de vista, sim, ou passaram 10 anos, ou pronto, não é? Não é obrigatório, claro. Já se falou disso, então vamos falar mais. Não. Claro, sim, mas isso para dizer, para também matar aqui um bocadinho este mito de que os jornalistas falam disto, não falam daquilo. Hoje em dia os jornalistas falam de quase tudo e há reportagens sobre quase tudo. Mesmo até agora sobre assuntos tão quentes como aquilo que se está a passar no Irão e em Gaza e em Israel e no Líbano. Quer dizer, há reportagens e na Ucrânia, e há jornalistas no terreno a reportar, mas há sempre queixas de não falaram disto, não falaram daquilo, não deram esta perspectiva, não deram aquela. Isso vai haver sempre. Sim, o saco de pancada, estás sempre a dizer isso. Nós somos do saco de pancada da internet hoje. Eu acho que hoje em dia, se o Expresso fizesse uma publicação só dizer bom dia, e ele logo apareceu alguém, bom dia, só sobre enquanto está a chover. Então, e sobre a noite? Ninguém fala sobre a noite. Ninguém fala das cheias, não havia bom dia nessa altura. Exato. A tua estar nas redes ou não, isto é um bocado o dilema no momento, este news influencing, esta grande tendência que tu falaste já, isso é é fazer parte da solução ou é parte do problema? Como é que tu resolveste isso na tua cabeça? Foi aquilo que nós estávamos a falar há bocado. É de facto o que eu acabei por concluir é que, e aliás o André Carvalho Ramos também falou nisso quando cá esteve, é que eu acho que os jornalistas têm que estar no espaço informativo. Sim. Nós temos que falar com as pessoas onde elas estão. Seja uma redação, um jornal impresso, sim, uma rádio ou YouTube, um vídeo. E tenho pena que tenhamos de o fazer ligados à máquina, que é o que acontece neste momento, que é o grande Tamagotchi, a pequena máquina de fazer raiva, o algoritmo, exatamente, a grande máquina. Todo poderoso. Tenho pena de que tenha que ser assim, ou seja, de que os mercados que nós tínhamos hoje em dia, as plataformas que nós tínhamos hoje em dia para falar com o público e para chegar às pessoas estejam concentradas em meia dúzia de empresas norte-americanas e uma chinesa, pronto, no caso do TikTok. Quer dizer, tenho pena de que seja assim. Preferia que não fosse, preferia que os jornais tivessem uma circulação paga como a de antigamente, e preferia que as pessoas continuassem a ir diretamente às fontes de informação ou aos jornais ou aos órgãos de comunicação. O paradigma mudou totalmente. Tenho pena de que seja assim, mas de facto é o que é. É o que é isso que eu ia dizer. É aqui que temos que viver, é aqui que tens que dar o teu melhor e informar. Temos que criticar, mas também temos que estar onde as pessoas estão. Pronto, foi assim que eu resolvi este dilema na minha cabeça e espero que consiga fazer alguma coisa com isso. Tão exposto como tu estás, não recebes milhões de hate mails já sabes lidar com isso muito bem? Já começo a receber alguns comentários mais desagradáveis, pronto, enfim. Não ligas muito para não? Não ligo porque lá está, porque tenho literacia mediática e percebo de onde é que aquilo vem e percebo que se calhar aquelas pessoas estão todas a comentar aquilo, mas se calhar há uma maioria silenciosa que nunca comenta, que pôs like no vídeo, que gostou, que guardou, que mandou para um amigo, mas nunca vai comentar porque a maioria das pessoas não comenta. Isso também é o que dizem os números da Reuters Institute, é que a maioria das pessoas que interagem com as publicações não comenta. Portanto, há uma maioria, e por isso é que também a internet parece mais polarizada do que é a sociedade, porque as caixas de comentários geralmente são para as pessoas mais militantes, e quando eu digo militantes não digo tanto no sentido político, mas mais ativas nas redes sociais, e que têm mais tendência para comentar e que geralmente respondem melhor às emoções mais fortes. Já tem sempre uma minoria, quer dizer, é uma amostra das pessoas. Ou seja, é uma amostra muito enviesada daquilo. Sim, mas é o que faz mais barulho, e é isso que o algoritmo adora isso. Exatamente. Pronto. Como tu sabes, e divide muito, e extrema, não é? Sim. Ou seja, por exemplo, aproveitou-se muito disso e todos, e os lados populistas deste mundo, todo o mundo está a virar um bocadinho à direita nesse aspecto. Olha, já que falas nisso, vou também introduzir aqui esta questão, porque estive em Bruxelas, esse assunto ainda está fresco na minha cabeça. Aqui também, esta questão da literacia mediática é cada vez mais importante por isto. Porque a guerra que estamos a ver a surgir em vários pontos do mundo neste momento, também acontece muito no espaço informativo. E é chamada guerra híbrida, não é? E neste momento, principalmente na Europa,
A Europa está a ser atacada por todos os lados, com ingerências até pelos aliados antigos, não é? Até pelos aliados antigos, campanhas muito sofisticadas e muito elaboradas de ingerência russa, chinesa, em processos eleitorais. Da Catalunha. Sim, em processos eleitorais, quer dizer, está documentado. Só assim está documentado ingerência russa no Brexit, ingerência russa no referendo da Catalunha, ingerência russa nas eleições nas últimas eleições presidenciais francesas, ingerência russa nas eleições. Essa da Roménia eu aconselho mesmo as pessoas a pesquisarem, porque acho que é uma história paradigmática, não é? Sim, muito reveladora dos tempos em que vivemos. Umas eleições presidenciais que são anuladas porque se descobre que um dos candidatos que apareceu do nada, de repente tem milhões de seguidores nas redes sociais e ganha com 23%, e vai-se a descobrir e afinal se calhar tem mais ligações ao Kremlin do que aquelas que se suspeitava. Nós temos que saber, e acho que os utilizadores têm que perceber isto, que é estes agentes de desinformação. Bom, isto é uma conversa que tem muitos panos para mangas, mas muito pano para mangas. Estes agentes de desinformação têm uma agenda que me parece ser transversal, que é dividir para conquistar. E isso vem de todos os lados. Eles não têm partido, não têm... O que interessa é tudo o que eles vejam que serve para corroer o tecido social europeu e para criar divisões e cisões dentro da Europa é bem-vindo. Claro. Seja à esquerda, seja à direita, não interessa. Seja de onde for, seja da China ou dos Estados Unidos. China, Estados Unidos, Rússia, toda a gente tem interesse. A invasão na Ucrânia foi importante porque eu estava à espera que nós cada vez mais nos separássemos todos. Não, mas continuam a tentar. Eu sei, isso não perde, mas aí ficaram muito admirados, e até os chineses acabaram por reconhecer isso. Afinal, juntaram-se mais e uniram-se mais contra este inimigo que apareceu de repente. Mas as tentativas de divisão não param e são cada vez melhores e cada vez mais sofisticadas. Aconselho as pessoas a pesquisarem pelo portal EU versus Desinfo, de desinformação, EU versus Desinfo, que é basicamente um mapa de nódulos onde se tenta rastrear e mapear de onde é que vêm estas campanhas de desinformação. Isso era importante, porque a gente temos que acabar. Era mesmo essa coisa. Sim. EU, VS, não é? VS, Desinfo. Pesquisem, porque é muito interessante navegar por esse portal, porque é uma tentativa já da União Europeia de tentar começar a criar aqui uma lógica e a denunciar também alguns casos, e depois também gera todo um outro debate sobre censura, sobre... Enfim, também é importante ter esse debate, ou seja, não criar um... assunto, infelizmente, não acaba nesta discussão. Nada. Ruben_Tiago_Pereira é o teu Insta, e as pessoas que quiserem seguir podem sempre ir por aí ver os teus vídeos. Sim. Então é este conselho final, não quer mais nada, basta-me isto. Nós passámos o nosso tempo muito, mas Ruben Tiago Pereira, quero agradecer muito a tua vinda aqui. Obrigado. Há de voltar, porque eu acho que é sempre... Aliás, nós antes disto, preparámos 15 pontos que nós vamos ter que abordar. Eu acho que não tocámos em nenhum. Portanto, tocámos em alguns. Mas aqui já foi mais a tua carreira também, para perceber quem és tu, quem é esta pessoa, de onde é que ele vem, e nem falámos do cão centrado. Esta coisa tu tens de lifestyle sobre o comportamento animal que fazes com a tua namorada. Já é muito antiga muito também, curioso. já é muito antiga. Mas pronto, de qualquer modo fica aqui este grande agradecimento de teres vindo aqui a este espaço falar disto, e que é um tema inesgotável e que vamos mesmo ter de continuar a debater isto. Portanto, estas dicas que já mandaste, e também o teu Insta, são umas boas armas contra esta desinformação. Muito obrigado, Ruben. Obrigado. Continuação do bom trabalho. Obrigado.